Existe uma cena que se repete na sua mente e você nem sempre escolhe quando ela aparece. Pode ser uma frase que alguém disse há anos, uma humilhação que você sofreu na frente de outras pessoas, uma traição, um erro que você cometeu e do qual ainda sente vergonha, uma porta que se fechou, um rosto que foi embora. Você está dirigindo, tomando banho, tentando dormir, e de repente a cena volta, nítida, como se tivesse acontecido há 5 minutos. E junto com a cena, volta o aperto no peito, a vergonha, a raiva, o vazio. Você não pediu para lembrar, a memória veio sozinha. E essa é justamente a tirania que poucos compreendem. A maior parte do sofrimento humano não vem do que está acontecendo agora, vem do que já passou e se recusa a passar. Vem de memórias que deveriam ser apenas registros do passado, mas que se transformaram em correntes presas ao seu tornozelo, te puxando para baixo todos os dias. Respire fundo antes de continuarmos. Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar algo que a maioria das pessoas vai levar a vida inteira sem entender. A sua memória não é um arquivo morto, ela é um organismo vivo. E tudo que está vivo pode ser reescrito. Os antigos estoicos não tinham nossas palavras modernas. Não falavam em trauma, gatilho ou reprogramação cognitiva. Mas eles entenderam, há quase 2000 anos, algo que a neurociência só foi confirmar no século XXI. Que entre o que aconteceu com você e o que você sente sobre o que aconteceu, existe um espaço. E nesse espaço mora toda a sua liberdade. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo conhecido, imperador de Roma, escreveu para si mesmo, no silêncio da madrugada, numa tenda de guerra: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isto e você encontrará força. Ele não escreveu isso como teoria, escreveu como sobrevivência. Marco Aurélio enterrou pelo menos 8 dos seus próprios filhos. Foi traído por aliados. Comandou guerras brutais nas fronteiras geladas do Império enquanto uma peste devastava Roma. Se existiu um homem com motivos de sobra para ser destruído pelas próprias memórias, foi ele. E mesmo assim, ele acordava todos os dias e fazia o trabalho. Não porque sentia menos do que você sente, mas porque dominava uma arte que se perdeu no tempo. Essa arte é o que eu vou chamar hoje de reset estoico. Não é um truque. Não é pensamento positivo. Não é fingir que a dor não existe. É um método antigo, testado pelo sofrimento de homens que perderam tudo e ainda assim não perderam a si mesmos. Um método que ataca a raiz, a forma como a sua mente guarda, alimenta e reabre as feridas. Eu preciso que você entenda uma coisa logo no início. Você não vai apagar suas memórias no sentido literal. Ninguém faz isso. E quem promete isso está te vendendo uma mentira. O que você vai aprender a fazer é tirar o veneno da memória, esvaziar a carga emocional que a mantém viva. Transformar uma lembrança que te paralisa numa lembrança que apenas informa. A diferença entre essas duas coisas é a diferença entre uma vida assombrada pelo passado e uma vida construída sobre ele. Ao longo deste vídeo, eu vou te conduzir por 5 etapas, 5 movimentos da mente que formam a palavra reset. Cada etapa é uma camada que você remove da memória tóxica, até que ela perca o poder de te governar. E no final, eu vou te entregar as práticas diárias que mantêm essa reprogramação funcionando, para que você não volte ao ponto de partida. Mas antes das etapas, você precisa entender o inimigo. Você precisa entender por que a sua própria mente, que deveria te proteger, insiste em te ferir com o passado. Porque sem entender isso, qualquer técnica vira só mais uma promessa vazia. Então vamos começar pela verdade mais desconfortável de todas. A sua mente guarda o que te destrói de propósito. E há uma razão sombria para isso. Imagine um guardião que foi contratado há milhares de anos para uma única missão: te manter vivo. Esse guardião é antigo, mais antigo que a civilização, mais antigo que a linguagem. Ele vive na parte mais profunda do seu cérebro, e ele tem uma regra simples e implacável. Tudo que um dia te causou dor deve ser lembrado para sempre, porque o que te feriu uma vez pode te ferir de novo. Esse guardião
é o que a neurociência hoje chama, de forma simplificada, de sistema de ameaça do cérebro. E aqui está o problema. Esse guardião foi projetado para um mundo de predadores, fome e perigo físico constante. Ele foi feito para gravar com tinta indelével a lembrança do perigo que quase te matou, para que você nunca mais se aproximasse daquele tipo de lugar. Para os nossos ancestrais, essa memória dolorosa era literalmente a diferença entre viver e morrer. Só que o mundo mudou, e o guardião não. Hoje, esse mesmo guardião antigo trata uma humilhação no trabalho com a mesma urgência com que trataria um predador. Ele trata uma rejeição amorosa como se fosse uma ameaça mortal. Ele grava a voz de quem te diminuiu, o rosto de quem te traiu, a sensação do dia em que tudo desabou, e guarda tudo isso no lugar reservado para as ameaças de vida ou morte. E então, repetidamente, ele puxa essas memórias de volta à sua consciência, não para te torturar, mas porque acredita, na sua lógica primitiva, que está te protegendo. Lembra disso? Ele diz. Não deixe acontecer de novo. É por isso que você não consegue simplesmente superar pela força da vontade. Você está lutando contra um sistema que foi otimizado por milhões de anos de evolução para fazer exatamente o que está fazendo. Mandar a si mesmo esquecer é como mandar o coração parar de bater. O guardião não obedece a ordens diretas, mas, e aqui está a chave de tudo, ele pode ser reeducado. Os estoicos intuíram isso de uma forma brilhante. Epicteto, que nasceu escravo, com uma perna deformada e que conhecia o sofrimento de uma maneira que poucos de nós conhecemos, ensinava: os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Leia de novo. Ele não disse que as coisas não machucam. Ele disse que não é a coisa em si que te perturba, é a visão, a interpretação, a camada de significado que a sua mente colou sobre o evento. O evento aconteceu uma vez. A interpretação você repete 1000 vezes. E é aqui que mora a esperança. Porque enquanto você não pode mudar o que aconteceu, você tem poder absoluto sobre a interpretação. O fato é fixo. O significado é seu para reescrever. Pense numa memória que ainda dói em você. Agora perceba uma coisa estranha. A dor que você sente agora, neste exato momento, não está sendo causada pela pessoa, pelo evento ou pela situação original. Essa pessoa pode estar do outro lado do mundo. Esse evento pode ter acontecido há 10 anos. A situação pode nem existir mais. Quem está te machucando agora, neste segundo, é a sua própria mente reproduzindo a gravação. O carrasco e a vítima são a mesma pessoa. E essa é uma notícia terrível e libertadora ao mesmo tempo. Terrível porque significa que você tem participado da sua própria tortura. Libertadora porque significa que você tem nas mãos o poder de parar. A neurociência moderna deu um nome para o mecanismo que torna isso possível: reconsolidação da memória. Quando você lembra de algo, a memória não é simplesmente lida como um arquivo num computador. Ela é reaberta, fica momentaneamente maleável e depois é gravada de novo. Toda vez que você acessa uma memória, você a reescreve levemente. Isso significa que a memória que te machuca hoje já não é a memória original, é uma cópia da cópia da cópia, distorcida por anos de repetição emocional. E se ela é reescrita toda vez que você a acessa, então a pergunta passa a ser: quem está segurando a caneta? Até hoje, era o guardião primitivo, era a dor, era o piloto automático. A partir de hoje, vai ser você. O método Reset é exatamente isso, um protocolo para que, na próxima vez que a memória se abrir e ficar maleável, você seja quem decide como ela será gravada de volta. Não com mentira, não com negação, mas com verdade, perspectiva e domínio. 5 etapas. Mas antes de aplicá-las, é preciso conhecer o inimigo de perto. Porque nem toda memória tóxica é igual, e cada tipo prende a sua mente de uma forma diferente. Se você observar com atenção as memórias que mais te perseguem, vai perceber que quase todas se encaixam em uma de 3 categorias. E entender em qual delas a sua dor mora é o primeiro passo para desarmá-la, porque cada tipo de memória usa uma corrente diferente para te prender.
O primeiro tipo é a memória da humilhação. É a lembrança de um momento em que você se sentiu pequeno, exposto, diminuído diante dos outros. A piada que fizeram às suas custas e todos riram. A vez em que você gaguejou na apresentação e sentiu os olhos de todos. O comentário do seu pai, da sua mãe, de um professor que entrou como uma faca e nunca mais saiu. Esse tipo de memória é especialmente venenoso porque ataca a sua imagem social e o guardião primitivo trata a rejeição do grupo quase como uma sentença de morte, porque, para os nossos ancestrais, ser expulso da tribo era literalmente morrer. É por isso que uma humilhação de 20 anos atrás ainda consegue queimar o seu rosto hoje, como se estivesse acontecendo de novo. A corrente da humilhação é a vergonha. E a vergonha vive na pergunta envenenada: o que eles pensaram de mim? O segundo tipo é a memória da perda. É a lembrança de algo ou alguém que se foi e deixou um buraco. A pessoa que partiu, o relacionamento que acabou, a oportunidade que escapou pelos dedos, a vida que você imaginava ter e que não se concretizou. Esse tipo de memória não queima como a humilhação. Ela pesa. É uma saudade que virou âncora, um luto que nunca foi completamente vivido. A mente fica presa num loop de e se, reescrevendo eternamente um final que não pode mais ser mudado. A corrente da perda é o apego ao que não existe mais. E ela vive na frase impossível: eu queria que ainda estivesse aqui. O terceiro tipo, e talvez o mais cruel de todos, é a memória da culpa. É a lembrança de algo que você mesmo fez ou deixou de fazer, a palavra dura que você disse e não pode retirar, a traição que você cometeu, a vez em que você falhou com alguém que confiava em você. A chance que você teve de fazer o certo e escolheu o fácil. Esse tipo de memória é o mais difícil porque você não pode culpar mais ninguém. O réu e o juiz são a mesma pessoa, e o tribunal nunca encerra a sessão. A corrente da culpa é a autocondenação, e ela vive no veredicto silencioso: eu sou uma pessoa ruim por causa do que fiz. Repare numa coisa importante. As três correntes, vergonha, apego e autocondenação, não estão no evento. Estão na sua relação com o evento. A humilhação só queima enquanto você acredita que o valor que os outros te atribuíram naquele momento é o seu valor real. A perda só pesa enquanto você se recusa a aceitar a impermanência de todas as coisas, algo que os estoicos meditavam todos os dias. E a culpa só condena enquanto você confunde ter feito algo ruim com ser algo ruim, quando, na verdade, a capacidade de sentir culpa é justamente a prova de que você não é a pessoa que teme ser. Eu te conto isso porque o método Reset funciona para os três tipos. Mas saber qual corrente te prende muda a forma como você aplica cada etapa. Para a humilhação, a etapa da separação será a sua libertação. Para a perda, será o encarar, o amor fati, a aceitação da impermanência. Para a culpa, será o transformar, converter o erro em sabedoria e em um caráter que não repete o mesmo erro. Mantenha em mente, enquanto avançamos, qual dessas três correntes pesa mais em você. Porque agora vamos quebrá-las uma a uma, começando pela primeira etapa do método. A primeira letra do Reset é reconhecer, e é a mais contraintuitiva de todas, porque ela pede que você faça exatamente o oposto do que o seu instinto manda. Reconhecer significa virar-se de frente para a memória que você passou anos tentando evitar. Pense em como você lida com uma lembrança dolorosa hoje. Quando ela aparece, qual é a sua reação? Você se distrai, pega o celular, liga a televisão, come alguma coisa, trabalha mais, bebe, rola o feed por mais uma hora. Qualquer coisa para empurrar a memória de volta para o porão. E funciona, por alguns minutos. Mas há uma lei psicológica cruel que poucos conhecem. Aquilo de que você foge ganha poder sobre você. Toda vez que você desvia o olhar de uma dor, você ensina ao seu cérebro que aquela dor é perigosa demais para ser olhada. E o guardião primitivo registra: confirmado. Isso é uma ameaça. Vou vigiar com ainda mais força. A fuga não esvazia a memória. A fuga a alimenta.
Cada desvio é um adubo. É por isso que algumas pessoas carregam a mesma ferida por 30 anos sem que ela cicatrize 1 milímetro. Não porque a ferida seja profunda demais, mas porque elas nunca pararam de correr tempo suficiente para olhar para ela. Sêneca, o filósofo estoico que aconselhava imperadores e que conhecia tanto o luxo quanto o exílio, escreveu: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." A coisa que você evita olhar de frente cresce nas sombras da sua imaginação até virar um monstro. Mas quando você finalmente acende a luz e olha diretamente para ela, quase sempre descobre que ela é menor do que o medo que você construiu em volta dela. Reconhecer é acender a luz. É dizer com coragem fria: sim, isso aconteceu. Estou olhando para isso agora, de propósito, com os olhos abertos, não para se afundar, não para chorar pela 1000ª vez a mesma lágrima automática, mas para finalmente examinar, como um médico examina um ferimento, sem pânico e sem pressa. Os estoicos tinham uma prática para isso. Eles olhavam para a dor de frente, voluntariamente, em vez de esperar que ela os pegasse de surpresa. Ao escolher olhar, eles tiravam da dor o seu maior poder, o poder do susto, da emboscada, do controle. Uma memória que você encara por vontade própria deixa de ser sua dona e passa a ser seu objeto de estudo. Quero te dar uma instrução prática agora, e eu peço que você não a despache como simples. Na próxima vez que aquela memória aparecer, e ela vai aparecer, em vez de fugir, faça 3 coisas. Primeira, nomeie. Diga internamente com clareza o que é. Esta é a memória da vez em que fui humilhado na reunião. Dar nome tira a memória do território difuso da emoção pura e a traz para o território da linguagem, onde você tem controle. Pesquisas em neurociência mostram que o simples ato de nomear uma emoção já reduz a atividade da amígdala, o nosso guardião primitivo. Nomear é começar a domar. Segunda, localize a sensação no corpo. A dor emocional sempre tem um endereço físico. Pode ser um aperto no peito, um nó na garganta, um peso no estômago, um calor no rosto. Encontre onde ela mora. Porque enquanto você acreditar que a dor é uma verdade absoluta sobre a sua vida, ela te domina. Mas no instante em que você percebe que ela é, neste momento, apenas uma sensação física num ponto do seu corpo, ela encolhe. Você deixa de ser a dor e passa a ser quem observa a dor. E quem observa nunca é a coisa observada. Terceira, permaneça. Não conserte ainda. Não analise ainda. Apenas fique ali, olhando, respirando, por 60 segundos que vão parecer uma eternidade. Você está provando ao seu cérebro antigo que pode estar na presença dessa memória sem ser destruído por ela. E cada vez que você prova isso, o guardião relaxa um pouco a guarda. A memória começa a perder o status de ameaça mortal. Esse é o primeiro afrouxamento da corrente. Reconhecer não cura, mas reconhecer abre a ferida de forma controlada, para que ela possa finalmente ser limpa. E é justamente da limpeza que trata a segunda etapa. Porque agora que você está olhando para a memória sem fugir, você vai descobrir que ela está carregada de algo. Carregada de uma energia que precisa ser drenada. Toda memória tóxica tem 2 partes, e a maioria das pessoas confunde as duas a vida inteira. A primeira parte é o fato, o que objetivamente aconteceu. A segunda parte é a carga, a energia emocional grudada no fato. E aqui está a revelação que muda tudo. O fato não pode mais te machucar. O fato acabou. Quem te machuca é a carga. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine 2 pessoas que passaram pela mesma demissão, no mesmo dia, da mesma empresa, nas mesmas circunstâncias. O fato é idêntico. Anos depois, uma delas conta a história com tranquilidade, quase com gratidão, porque aquela demissão a empurrou para um caminho melhor. A outra ainda treme de raiva ao falar do assunto, ainda culpa o chefe, ainda se sente uma vítima. Mesmo fato, cargas opostas. A diferença entre uma vida e outra nunca esteve no evento, esteve no que cada uma fez com a carga.
Esvaziar é o processo de separar o fato da carga e drenar a energia emocional até que reste apenas a informação limpa. Mas atenção, isso não é reprimir. Reprimir é empurrar a carga para baixo, fingir que ela não existe, trancá-la no porão, e nós já vimos que isso só a fortalece. Esvaziar é o contrário. É deixar a carga subir, atravessar você completamente e ir embora. É a diferença entre tampar uma panela fervendo e desligar o fogo. A repressão tampa, o esvaziamento desliga. Como se desliga o fogo de uma memória? Os estoicos nos deram uma ferramenta poderosa e a neurociência confirma por que ela funciona. A ferramenta é a expressão estruturada. Marco Aurélio não guardava suas dores, ele as escrevia. As Meditações, o livro mais lido do estoicismo, não era um livro. Era o diário privado de um homem drenando a carga das próprias memórias e medos no papel, todas as noites. Ele não escrevia para publicar, escrevia para esvaziar. Quando você coloca uma memória dolorosa em palavras escritas, detalhadamente, honestamente, sem censura, algo notável acontece no cérebro. A experiência, que estava armazenada na forma bruta e emocional do guardião primitivo, é forçada a passar pela região da linguagem e da razão. E nesse trajeto, ela se transforma. Deixa de ser uma bola de emoção pura e vira uma narrativa, com começo, meio e fim. E uma narrativa pode ser examinada. Uma narrativa tem bordas. Você descobre que a coisa que parecia infinita, na verdade, cabe em 2 páginas. Aqui está a prática do esvaziamento. Pegue a memória que você reconheceu na etapa anterior e escreva sobre ela. Não um resumo, tudo. O que aconteceu, quem estava lá, o que foi dito, o que você sentiu, o que você teme que aquilo signifique sobre você. Escreva como se ninguém nunca fosse ler, porque ninguém vai. Escreva até não ter mais o que escrever, até sentir aquele esvaziamento estranho, quase um cansaço, que é o sinal de que a carga começou a drenar. Algumas pessoas choram ao fazer isso pela primeira vez. Deixe acontecer. A lágrima é a carga saindo. Não é fraqueza, é drenagem. E quando terminar, faça a pergunta estoica que separa o fato da carga. O que aqui é o evento e o que aqui sou eu reagindo ao evento? Releia o que escreveu e perceba o que é fato objetivo. Ela disse tais palavras, eu perdi o emprego, ele foi embora. E depois perceba todo o resto, a montanha de significados que você empilhou em cima. Isso prova que eu não tenho valor, eu nunca vou superar, a culpa é toda minha, vou ficar sozinho para sempre. Esses significados não são fatos, são cargas, são interpretações que você escolheu, muitas vezes ainda criança, e que repetiu por tanto tempo que passou a confundir com a realidade. Sêneca dizia que devemos examinar nossas impressões antes de aceitá-las, como um cambista examina uma moeda antes de aceitá-la como verdadeira. A maior parte do seu sofrimento são moedas falsas que você aceitou sem examinar. Esvaziar é, finalmente, levar cada uma à luz e perguntar: isto é ouro de verdade ou é apenas uma carga que eu carreguei por hábito? Quando você drena a carga, o fato continua existindo, mas ele fica leve. Vira apenas uma coisa que aconteceu. E uma coisa que apenas aconteceu não te persegue. Agora, com a carga drenada, você está pronto para o passo mais cirúrgico de todos: separar o que é real do que é a história que você contou para si mesmo. Existe uma frase de Epicteto que, se você entender de verdade, sozinha já valeria todos os livros de psicologia já escritos. Ele disse: não são as coisas que perturbam os homens, mas os seus julgamentos sobre as coisas. Nós já tocamos nisso, mas agora vamos cirurgicamente fundo, porque é aqui que a maioria das memórias tóxicas é finalmente desarmada. Toda memória dolorosa é composta de 2 camadas que você aprendeu a tratar como se fossem uma só. A primeira camada é o acontecimento nu, os dados brutos, o que uma câmera de segurança teria registrado. A segunda camada é a história, a interpretação, o julgamento, o significado que você construiu sobre aqueles dados. E o sofrimento crônico quase nunca mora na primeira camada, ele mora na segunda.
Você não sofre pela cena, você sofre pela história que conta sobre a cena. Deixa eu te mostrar como isso opera na prática. Suponha que alguém que você amava te deixou. O fato, a camada da câmera de segurança, é simples e curto. Esta pessoa decidiu encerrar o relacionamento e partir. Isso é tudo que objetivamente aconteceu. Mas observe a história que a mente constrói por cima. Ela me deixou porque eu não sou bom o suficiente, porque tem algo errado comigo, porque eu sou difícil de amar, e se essa pessoa, que me conhecia tão bem, me abandonou, então provavelmente todos vão me abandonar, eu estou fadado a terminar sozinho. Percebe o que aconteceu? Do fato curto de uma frase, a mente construiu uma sentença de prisão perpétua. E você passou a cumprir essa sentença todos os dias por um crime que nunca foi provado. A separação estoica é o ato de pegar essa massa única e fatiá-la de volta nas suas duas camadas. De um lado, o fato, a pessoa partiu. Do outro lado, a história. Tudo o que você inventou sobre o que isso significa a respeito do seu valor, do seu futuro, da sua identidade. E aqui está o detalhe que liberta. O fato você não pode mudar, mas ele é pequeno e suportável. A história você inventou e, portanto, pode reescrever, mas é ela que carrega todo o veneno. Marco Aurélio treinava isso constantemente. Ele escreveu uma instrução para si mesmo, que é uma aula de separação. Não diga a si mesmo nada além do que as impressões iniciais relatam. E ele dava o exemplo. Alguém te insultou. A impressão inicial, o fato, é apenas isto. Uma pessoa produziu certos sons com a boca. Você foi insultado, já é a história. A dor, o ódio, a noite sem dormir ruminando, tudo isso foi construído por você em cima de um fato que, sozinho, não tinha poder algum. O som já se dissipou no ar há muito tempo. Mas a história você mantém viva, repetindo, alimentando, sofrendo. Eis a prática da separação. Pegue a memória que você esvaziou e desenhe, mentalmente ou no papel, duas colunas. Na coluna da esquerda, escreva apenas os fatos. Só o que uma câmera teria gravado, sem adjetivos, sem julgamentos, sem causas, sem futuro. No dia tal, fulano disse tais palavras e foi embora. Seja brutalmente objetivo. Na coluna da direita, escreva tudo mais, todas as interpretações, conclusões, profecias e veredictos sobre você mesmo. E então olhe para as duas colunas lado a lado. O que você vai descobrir vai te assustar. A coluna da esquerda, a dos fatos, quase sempre é pequena, fria e, por mais doloroso que seja admitir, suportável. A coluna da direita, a das histórias, é enorme, quente e devastadora. E aqui está o ponto. Você tem vivido como se a coluna da direita fosse verdade, mas ela não é verdade. Ela é interpretação. É a leitura que uma versão ferida de você fez de um evento, muitas vezes no pior momento possível, com as piores lentes possíveis. E você nunca mais voltou para revisar essa leitura. Você apenas a aceitou como sentença definitiva. Pergunte-se diante da coluna da direita, item por item, 3 perguntas estoicas afiadas. Primeira, isto é um fato ou uma interpretação? Segunda, eu tenho prova absoluta de que isto é verdade ou é apenas o medo falando? Terceira, existe outra leitura possível dos mesmos fatos, uma leitura que uma pessoa sábia e serena faria? Quase sempre, sob esse interrogatório, a história começa a desmoronar. Ela me deixou porque eu não tenho valor, se revela como o que sempre foi. Não um fato, mas uma das 1000 interpretações possíveis, e nem de longe a mais provável ou a mais útil. Quando você separa o fato da história, acontece um milagre silencioso. O fato perde quase todo o seu poder, porque fatos são finitos e pequenos. E a história, uma vez exposta como mera história, perde a autoridade de verdade absoluta que tinha sobre você. Você percebe que esteve sofrendo não pela realidade, mas por uma ficção que você mesmo escreveu e assinou embaixo. E o que você escreveu, você pode reescrever. Mas separar ainda não é suficiente. Saber que a história é apenas uma história te dá distância, mas não te dá paz.
Para a paz definitiva, é preciso fazer o movimento mais difícil e mais poderoso do estoicismo, o movimento que separou os filósofos dos meros pensadores. É preciso encarar o que aconteceu e aceitá-lo por completo, sem guerra. E é aqui que mora a liberdade verdadeira. Existe uma forma de sofrimento que não vem da memória em si, mas da sua recusa em aceitar que a memória existe. É o sofrimento de quem, anos depois, ainda diz para dentro de si: isso não deveria ter acontecido, não é justo, se ao menos tivesse sido diferente. Essa frase, isso não deveria ter acontecido, é uma das maiores fontes de tormento humano, porque é uma guerra contra um fato consumado, e nenhuma guerra é mais perdida do que a guerra contra o que já é. Os estoicos tinham um nome para a saída desse tormento, embora a expressão mais conhecida tenha vindo séculos depois, com Nietzsche, que bebeu diretamente da fonte estoica: amor fati, o amor ao destino. Não a mera resignação, não o suportar de dentes cerrados, mas algo muito mais radical: o ato de abraçar o que aconteceu como parte necessária da sua história. Não porque você gostou, não porque foi bom, mas porque aconteceu, é real, e fazer guerra contra o real é a única batalha que você está absolutamente garantido a perder. Marco Aurélio escreveu: ame apenas o que te acontece e é tecido com o fio do teu destino, pois o que poderia ser mais adequado a você? Pense na coragem dessa frase, vinda de um homem que enterrou os próprios filhos. Ele não está dizendo que a perda foi boa. Ele está dizendo que lutar contra o irreversível é desperdiçar a única vida que ele tem chorando por uma vida que não existe. Encarar é parar de exigir que o passado tivesse sido diferente. É a rendição não ao sofrimento, mas à realidade. E, paradoxalmente, é nessa rendição que o sofrimento finalmente solta o seu pescoço. Deixe eu ser muito claro sobre o que encarar não é, porque essa etapa é a mais mal compreendida de todas. Encarar não é dizer que o que te fizeram foi certo. Não é perdoar quem não merece, se você não quiser. Não é fingir que não doeu. Não é se tornar um capacho que aceita tudo. Aceitar um fato não significa aprovar o fato. Significa apenas parar de gastar a sua energia vital negando que ele existe. Você pode aceitar plenamente que uma traição aconteceu e, ao mesmo tempo, reconhecer que foi errada e escolher nunca mais permitir aquilo na sua vida. A aceitação é sobre a realidade do passado, não sobre a moral dele. Por que encarar é tão poderoso para apagar o veneno de uma memória? Porque a maior parte da energia que mantém uma memória tóxica viva não está no evento, está na sua resistência ao evento. É o não aceito que mantém a ferida aberta. Imagine segurar uma brasa na mão e se recusar a soltá-la, gritando que ela não deveria estar queimando. A brasa não se importa com a sua opinião. Ela só queima enquanto você a segura. Encarar é o ato de finalmente abrir a mão. A queimadura que já aconteceu vai cicatrizar, mas só depois que você parar de segurar a brasa da indignação contra o que já foi. Aqui está a prática do encarar, e ela exige mais coragem do que todas as anteriores. Volte à memória, agora já reconhecida, esvaziada e separada, e diga, em voz alta se possível, esta frase difícil: isso aconteceu, foi real, faz parte da minha história, e eu paro de exigir que tivesse sido diferente. Observe a resistência que vai surgir no seu corpo ao dizer isso. Esse aperto é exatamente a brasa que você vem segurando. Diga de novo, e de novo, até que a frase deixe de ser uma traição a si mesmo e comece a soar como uma libertação. Você não está aprovando o que aconteceu. Você está parando de sangrar por isso. E então, dê o passo final do amor fati, o que transforma a aceitação passiva em força ativa. Pergunte: quem eu me tornei por causa disso? Que força, que sabedoria, que profundidade existe em mim hoje que não existiria se isso nunca tivesse acontecido? Essa pergunta não apaga a dor do passado, mas começa a revelar o seu sentido. O homem que nunca foi traído não conhece a própria capacidade de confiar de novo. Quem nunca caiu não conhece a própria força para levantar. Sêneca dizia que ninguém sabe do que é capaz até ser testado,
e que o fogo é a prova do ouro, assim como a adversidade é a prova dos homens fortes. A memória que você quer apagar talvez seja, na verdade, a forja onde a sua melhor versão foi temperada. Quando você encara plenamente, a memória sofre uma transmutação. Ela deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser uma cicatriz. E há uma diferença abismal entre as duas. A ferida dói, sangra, limita os seus movimentos, exige cuidado constante. A cicatriz não dói mais. Ela é apenas a prova de que você sobreviveu a algo, a marca silenciosa de uma batalha vencida. O objetivo do RST nunca foi te deixar sem marcas. Homens sem cicatrizes são homens que nunca viveram nada. O objetivo é transformar feridas que sangram em cicatrizes que apenas contam histórias. E isso nos leva à última letra, a mais sublime de todas, onde o sofrimento deixa de ser apenas suportado e passa a ser usado. Chegamos à última etapa, e é aqui que o estoicismo se separa de toda a filosofia que apenas ensina a suportar. Suportar é o piso, transformar é o teto. A pergunta que define esta etapa é a mais ambiciosa que um ser humano pode fazer diante da própria dor. Como eu uso isso? Há uma imagem que Marco Aurélio usou e que resume toda esta etapa numa única chama. Ele escreveu: uma fogueira ardente transforma em fogo e brilho tudo que é jogado nela. Pense nisso. Você joga lixo numa fogueira forte o suficiente e a fogueira não é contaminada pelo lixo. Ela o consome e o transforma em luz e calor. A mente do homem que aplicou o reset se torna essa fogueira. Os obstáculos, as traições, as perdas, as humilhações, tudo que a vida joga nela vira combustível. Não apesar do estoico, mas por meio dele. O que destruiria um homem comum alimenta o homem que aprendeu a transformar. E essa não é uma metáfora bonita e vazia. É um princípio operacional. O obstáculo é o caminho, diziam os estoicos. A própria coisa que está no seu caminho se torna o caminho, quando você muda a sua relação com ela. A memória que você queria apagar contém dentro dela exatamente a matéria-prima da sua próxima força. A questão é se você vai deixá-la apodrecer no porão ou vai trazê-la para a fogueira. Como se transforma uma memória tóxica em combustível? Existem 3 caminhos, e cada um deles pega a dor e a aponta para fora, em vez de deixá-la girar para dentro. O primeiro caminho é o do significado. Vimos no encarar que toda dor carrega uma lição forjada. Transformar é pegar essa lição e fazê-la trabalhar para você ativamente. A traição te ensinou a ler as pessoas com mais sabedoria. Use isso para construir relações melhores. A demissão te mostrou o quanto você dependia de uma única fonte. Use isso para construir independência. A dor que você não escolheu pode se tornar a sabedoria que te guia. Mas só se você fizer a pergunta: o que isso me ensinou que está me servindo agora? O segundo caminho é o do propósito. Algumas das maiores forças do mundo nasceram de feridas transformadas. A pessoa que sofreu uma injustiça e por isso passou a lutar pela justiça dos outros. Quem venceu o vício e por isso ajuda outros a vencê-lo. Quem conheceu a solidão e por isso se tornou presença para quem está só. Quando você pega a sua dor e a transforma em serviço, em contribuição, em ajuda a quem está passando pelo que você passou, algo extraordinário acontece. A memória deixa de ser uma cicatriz pessoal e vira uma fonte de sentido. Você olha para trás e pensa: se eu passei por aquilo para me tornar capaz de fazer isto, então não foi em vão. E uma dor que ganha sentido deixa de ser tortura, vira missão. O terceiro caminho é o do caráter. Esse é o mais estoico de todos. Para os estoicos, o único bem verdadeiro era a virtude, a coragem, a justiça, a sabedoria, a temperança, e tudo na vida, inclusive e principalmente a adversidade, era apenas material para exercitar a virtude. Sob essa lente, a sua pior memória se torna uma academia. Ela te deu a chance de desenvolver uma paciência que você não tinha, uma força que você não conhecia, uma compaixão que você não teria aprendido de outra forma. Epicteto dizia que as dificuldades são o que mostram o que os homens são, e que quando uma dificuldade chega,
É como se um treinador te colocasse contra um adversário difícil, não para te destruir, mas para te tornar um campeão. A pergunta do transformar pelo caráter é: que virtude essa dor está me convidando a desenvolver? Aqui está a prática final. Pegue a memória que você já reconheceu, esvaziou, separou e encarou. E agora, com ela já desarmada, faça o último movimento. Dê a ela um trabalho. Escreva uma única frase que comece com "por causa disso, eu me tornei" ou "por causa disso, agora eu posso". Force a memória a justificar a sua existência na sua biografia. Por causa daquela traição, eu me tornei alguém que valoriza a lealdade e a oferece de verdade. Por causa daquela queda, agora eu sei que consigo levantar de qualquer coisa. Você está, literalmente, reescrevendo a memória, não os fatos, mas o lugar que ela ocupa na história da sua vida. Ela deixa de ser o capítulo que te destruiu e passa a ser o capítulo onde você foi forjado. E é exatamente aqui que o ciclo do reset se fecha. Lembra que falamos lá no início sobre a reconsolidação da memória? Sobre como toda vez que você acessa uma lembrança, você a reescreve e a grava de volta? Pois é isso que você acabou de fazer, etapa por etapa. Você reconheceu em vez de fugir, esvaziou a carga em vez de alimentá-la, separou o fato da história em vez de confundi-los, encarou em vez de resistir e transformou a dor em força em vez de deixá-la apodrecer. Da próxima vez que essa memória for acessada, ela não virá mais como uma corrente, virá como uma cicatriz que conta a história de uma vitória. Você segurou a caneta, você reescreveu o arquivo, você fez o reset. Mas há uma verdade que eu preciso te dar antes de terminarmos, e é a verdade que separa quem realmente muda de quem só assiste a um vídeo e segue igual. Fazer o reset uma vez não basta. A mente é como um jardim. Você pode limpar todo o mato hoje, mas se não cuidar dele, o mato volta. O guardião primitivo não desiste depois de uma derrota. Ele testa de novo. E é por isso que existem as práticas diárias, os hábitos que mantêm a sua mente reprogramada e impedem que as velhas correntes voltem a se formar. Os estoicos não eram pensadores de poltrona, eles eram homens de prática. Para eles, a filosofia não era algo que se sabia, era algo que se fazia todos os dias, como um atleta treina ou um soldado afia a lâmina. Marco Aurélio não escreveu as meditações uma vez e guardou. Ele escrevia toda noite pelo resto da vida, porque sabia que a mente não permanece reprogramada sozinha. Ela precisa de manutenção. Aqui estão as práticas que mantêm o RST funcionando. A primeira prática é o exame noturno, talvez o hábito mais poderoso de todo o estoicismo. Sêneca descrevia como, todas as noites, antes de dormir, ele colocava o próprio dia diante de um tribunal interno e se perguntava: que mal de mim mesmo eu curei hoje? Que defeito enfrentei? Em que ponto eu melhorei? Faça isso. Reserve 5 minutos antes de dormir e revise o dia, não com culpa, mas como um treinador revisa a partida. Onde uma memória antiga tentou te dominar, você fugiu ou encarou? Onde você confundiu fato com história? Esse exame faz duas coisas. Ele drena a carga do dia antes que ela se acumule e vire um novo trauma, e ensina o seu cérebro que você está no comando, observando, escolhendo. Uma mente examinada todas as noites não acumula veneno. A segunda prática é a meditação matinal sobre o controle. Toda manhã, antes do mundo te bombardear, relembre a primeira regra de Epicteto. Algumas coisas estão sob o seu controle, outras não. Sob o seu controle estão os seus julgamentos, as suas escolhas, as suas ações e a sua atenção. Fora do seu controle estão o passado, a opinião dos outros, o que já aconteceu e o que os outros fazem. A maior parte do sofrimento humano vem de gastar energia no que não se controla. Comece o dia decidindo conscientemente investir a sua energia apenas no que é seu, e isso inclui a sua relação com as suas memórias. O passado está fora do seu controle. A sua interpretação dele está 100% nas suas mãos.
A terceira prática é a contemplação antecipada das dificuldades. Soa sombrio, mas é profundamente libertador. Por alguns minutos, imagine com calma as coisas difíceis que poderiam acontecer. Uma crítica, uma perda, uma frustração. Não para ter medo, mas para tirar das adversidades futuras o seu poder de te emboscar. Quem já visitou a dor na imaginação, de cabeça fria, não é destruído quando ela bate à porta. E há um efeito colateral lindo nessa prática. Ao contemplar a perda do que você tem, você volta os olhos para o presente e percebe o quanto já possui. A mesma prática que te blinda contra o futuro te faz grato pelo agora. A quarta prática é a vigilância sobre as impressões. Durante o dia, treine o instante mágico entre o estímulo e a reação. Aquele espaço de meio segundo onde mora toda a sua liberdade. Quando algo te atinge, uma lembrança, uma palavra, uma situação, antes de reagir, faça a pausa estoica e pergunte: isto é um fato ou é a minha interpretação? Esse pequeno hábito, repetido 1000 vezes, recoloca permanentemente a caneta na sua mão. Com o tempo, você para de ser sequestrado pelas memórias e pelas emoções, porque desenvolveu o reflexo de examiná-las antes de aceitá-las. A liberdade, ensinavam os estoicos, não é fazer o que você quer, é não ser escravo das suas próprias reações automáticas. A quinta e última prática é a escrita. Volte ao papel sempre que uma carga começar a se acumular. O diário é o dreno permanente da mente reprogramada. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo, precisa ser honesto. Tudo que você escreve, você esvazia. Tudo que você guarda sem nomear, fermenta. Marco Aurélio governou o maior império do mundo com uma peste assolando o povo e guerras nas fronteiras, e mesmo assim encontrava tempo para escrever para si mesmo todas as noites. Se o homem mais ocupado do mundo antigo tinha tempo para drenar a própria mente no papel, você também tem. 5 práticas. Exame noturno, meditação matinal sobre o controle, contemplação das dificuldades, vigilância sobre as impressões e escrita. Nenhuma delas toma mais do que alguns minutos, mas juntas, repetidas dia após dia, elas constroem algo que nenhuma técnica única consegue. Uma mente que não precisa mais ser resetada com frequência, porque ela parou de acumular o veneno em primeiro lugar. Você deixa de limpar enchentes e passa a viver numa casa que não inunda mais. Antes de encerrarmos, preciso te proteger de 4 armadilhas. Porque eu já vi muita gente aprender um método poderoso e mesmo assim continuar prisioneira, não porque o método falhou, mas porque caiu em um destes erros sem perceber. Se você os conhece de antemão, você os evita. O primeiro erro é confundir esvaziar com reprimir. Muita gente, ao ouvir "drene a carga emocional", entende, empurre a emoção para longe e finja que está bem. Isso não é o RSTEP. Isso é exatamente o que mantém a memória viva. Esvaziar exige que a emoção suba e atravesse você antes de ir embora. Se você está se sentindo bem rápido demais, desconfie. Talvez você só tenha tampado a panela de novo. A cura passa por dentro da dor, nunca por cima dela. Não existe atalho que pule o sentir. O segundo erro é a pressa. Você não desfaz em uma tarde o que a sua mente construiu ao longo de anos. Algumas memórias vão passar pelas 5 etapas em uma única sessão e te surpreender pela leveza. Outras, as mais profundas, vão exigir que você volte ao processo várias vezes, em camadas, como descascar uma cebola. Isso não é fracasso, é o trabalho. Os estoicos viam a filosofia como uma prática para a vida inteira, não como uma pílula. Se uma memória voltar depois de você tê-la trabalhado, não significa que não funcionou, significa que há mais uma camada para drenar. O terceiro erro é esperar sentir vontade. Você nunca vai acordar com vontade de encarar a sua pior memória. O guardião primitivo vai sempre sussurrar que é melhor deixar para depois, que hoje não é o dia, que dói demais. Se você esperar à vontade, vai esperar a vida inteira. Os estoicos eram radicais nesse ponto.
A ação não segue a motivação, a ação cria a motivação. Marco Aurélio escrevia mesmo nos dias em que não queria. Você faz o REST por disciplina, por decisão, não por inspiração. A disciplina é a ponte entre o homem que você é e o homem que você quer ser. O quarto erro, e o mais sutil, é usar o método para fugir da responsabilidade do presente. Algumas pessoas se viciam em processar o passado para evitar viver o presente. Ficam anos trabalhando os traumas como forma sofisticada de não dar o próximo passo na vida real. O objetivo do reset nunca foi te fazer morar no passado, nem que seja para curá-lo. O objetivo é te libertar do passado para que você possa viver agora. Se o processamento da memória não está te devolvendo para a vida, para suas relações, para o seu trabalho, para a sua coragem de recomeçar, então ele virou mais uma forma de prisão. Limpe a ferida e volte para o campo. A vida acontece à frente, não atrás. Evite esses 4 erros e o método trabalha para você. Caia neles e até a melhor técnica do mundo se torna mais uma corrente. Quero que você volte, por um instante, àquela cena do começo. Aquela memória que aparece sozinha, sem ser convidada e que aperta o seu peito. Ela ainda vai aparecer. Eu não vou te mentir e dizer que depois deste vídeo ela some para sempre. Mas algo mudou. Porque agora você sabe o que ela é. Você sabe que ela não é uma verdade sobre a sua vida. É um arquivo. Um arquivo que foi gravado por um guardião antigo, com medo, no momento de dor. E você sabe, agora, que toda vez que esse arquivo se abre, ele fica maleável, pronto para ser reescrito. A diferença entre a pessoa que você era no começo deste vídeo e a pessoa que você é agora não está na memória. A memória é a mesma. A diferença está em quem segura a caneta. Durante anos, foi a dor que escreveu a sua história. Foi o guardião primitivo. Foi o medo. Foi a interpretação ferida de uma versão sua que não sabia o que você sabe hoje. A partir de agora, é você. Você reconhece em vez de fugir. Você esvazia em vez de alimentar. Você separa o fato da história. Você encara em vez de fazer guerra contra o que já é. E você transforma a dor em combustível, em sentido, em caráter. Marco Aurélio enterrou seus filhos e mesmo assim escreveu sobre gratidão. Sêneca foi exilado, perdeu tudo e mesmo assim escreveu sobre a brevidade preciosa da vida. Epicteto nasceu escravo, com o corpo quebrado, e mesmo assim se tornou um dos homens mais livres que já existiram. Eles não tinham menos dor do que você, eles tinham mais domínio. E domínio não é um dom com que se nasce, é uma prática que se constrói, etapa por etapa, dia por dia, escolha por escolha. Você acabou de aprender o método deles. O que você vai fazer com ele agora é a única coisa que, no fim, está realmente sob o seu controle. As suas memórias não vão te governar para sempre, a menos que você permita. O passado já foi escrito, mas o significado dele, esse, você reescreve hoje. Antes de você ir, eu quero te pedir uma coisa. Não como um favor a este canal, mas como um sinal para você mesmo. Uma marca de que você decidiu retomar a caneta. Escreva nos comentários, com as suas próprias palavras, a afirmação deste vídeo. Eu não sou o meu passado. Eu sou quem decide o que ele significa. Escreva isso porque, ao escrever, você está fazendo exatamente o que ensinamos aqui hoje, transformando um pensamento solto em uma palavra concreta, gravando uma nova verdade sobre a antiga. E toda vez que você voltar a este canal, você vai estar treinando a sua mente a ser mais forte do que aquilo que tentou quebrá-la. Se este vídeo te tocou, deixe sua afirmação nos comentários e fique por aqui, porque o caminho do domínio sobre a própria mente é longo e ele se anda um vídeo de cada vez. A sombra sempre vai existir, mas é exatamente dela que nasce a sabedoria. Até o próximo.